Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Aqui Entre Nós. Eu sou Cristina Bravo e ao meu lado na apresentação está minha amiga Salete Lamego. Nos acompanhe pelo @pod Aqui Entre Nós. Dando continuidade ao ciclo de entrevistas que nós combinamos durante todo esse ano, olha, gente, tem vindo pessoas maravilhosas. E hoje nós temos uma honra muito grande de receber aqui um jornalista, pesquisador e uma das pessoas que eu considero que mais conheça sobre a história de Nova Friburgo e região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. E também dos povos formadores de toda essa região. Queria muito que vocês prestassem muito atenção ao nosso podcast de hoje, que é uma honra receber Girlan Guillain. Girlan, é um prazer imenso você estar aqui. Eu tenho certeza, gente, que hoje o podcast vai ser uma aula, um aprendizado contínuo necessário para todos nós que moramos em Nova Friburgo e também na região. Tá? E, na verdade, para todo o Brasil que nos assiste, porque a história de Nova Friburgo é uma história riquíssima em cultura, em família, em agricultura, em turismo, já que nós somos um município que tem uma tradição turística muito grande. Girlan, meu querido, adorei você ter recebido o nosso convite, tá? Muito, muito bom estar com você. Tá? Olá a todos, né, que estão aí nos dando a satisfação, né, de estar acompanhando. Eu agradeço imensamente o convite, você, Salete, né? Realmente você falou uma coisa bastante importante. A história de Nova Friburgo, eu costumo repetir, sempre é uma das mais ricas do Brasil, né? Uhum. Nós temos diversos momentos que a gente pode provar isso, né? E você foi muito feliz quando você fala não só da riqueza histórica, mas a diversidade da cidade, né? Eu costumo dizer que Nova Friburgo, ela pode escolher o que ela quer fazer, né? Você veja que nós temos cidades no Brasil que falam assim, tem turismo, né? Mas você ficar só, às vezes, apoiado no turismo é complicado. Verdade. Nós tivemos agora na pandemia cidades com projeção internacional que estavam só baseadas no turismo e tiveram sérios problemas. Nova Friburgo não, Nova Friburgo tem turismo, tem história, tem agricultura, tem comércio, prestação de serviços, né? E por aí vai, é um negócio muito forte, o nosso polo industrial muito forte, né? E aí, por aí a gente vê a pujança da cidade, né? E Nova Friburgo, Girlan, tem uma coisa, é uma referência regional, né? Sempre foi assim. É um município que tem uma estrutura maior aqui dentre os municípios circunvizinhos. Tem uma rede de comércio muito boa, tem uma tradição de indústrias muito grande, clínicas, várias clínicas de excelência, hospitais, escolas maravilhosas. E isso também puxa muito. Friburgo, você vê que não é só o morador de Friburgo, tem muitas pessoas da região que moram aqui ou que vêm aqui nessa Salete. Moram, estudam, né? Estudam, trabalham. Nós temos um polo universitário, quer queira ou quer não. Com certeza. A gente tem os ônibus aí que a gente vê sempre trazendo os estudantes. Para outros municípios, né? E a cidade ganha com isso. Sem dúvida. Porque arrecada com isso, sem dúvida. Com esse movimento, por ser a cidade que tem maior estrutura. Ela é a capital dessa região, né? Eu só acho, assim, que ela precisa se apropriar mais disso. Do ponto de vista político até, né? Porque eu até vou entrar eu gosto um pouco de polemizar. Eu vou entrar num ponto aqui, ó. Eu ouço muito falar agora em estrada de contorno. Certo. E eu um pouco questiono se hoje a estrada de contorno é uma pauta realmente atual. Porque eu já não vejo tantos caminhões como tinham. Tem sim, mas eles estão sendo desviados lá pela BR na Carmo para a BR-101. Então já me diminuiu. Segundo, quando você fala que a importância regional de Nova Friburgo, eu fico pensando assim, a gente tirar esse trânsito dessa região daqui, será que é válido? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Nova Friburgo tem 144 mil veículos emplacados aqui, emplacados. Como que a gente acha que vai diminuir essa mobilidade, né?
tirando esse trânsito daí. É Se a gente for verdade. colocar na ponta do lápis, eu acho que essa pauta é uma pauta defasada, desatualizada, Aham. né? Que já então ficou você tocou num ponto pra que eu trás. acho interessante colocar isso, E entendeu? Girlan, vamos colocar o pezinho bem no chão. A estrada de contorno depende do governo do Estado. Sim. Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro, falar em um investimento desse porte, que é um investimento caríssimo, é totalmente inviável, Salete. E está arriscado Hoje, acontecer não há igual o como. Hospital do Câncer. Exatamente. Virar uma pauta eleitoral. A cada eleição ressuscita o tema. Não, disso não acontece, né? A gente está saindo um pouquinho, né? Eu me permiti sair um pouco da nossa linha, mas falando sobre história, assim, é o que eu sempre falo, é muito rica a história de Nova Friburgo. Eu costumo ter quase um bordão que eu digo o seguinte: se a gente quiser comemorar todos os dias uma data relacionada à história de Nova Friburgo, a gente pode comemorar. E coincidentemente, eu vim para participar com vocês, não me preparei para nada. Eu falei até em casa, no improviso mesmo. Porque se a gente às vezes prepara muito, né? Eu sempre falo mesmo no improviso. Você nem precisa Mas disso, hoje né? eu peguei primeiro assim, nós temos, para provar também essa riqueza, né, da história, na pandemia, eu parei, na pandemia que a gente estava, né, com mais tempo, e um dia eu me dediquei, eu tenho muitos livros, né, em casa sobre a história de Nova Friburgo, eu me dediquei a fazer uma conta de qual é a biblioteca de Nova Friburgo, qual é a literatura que a gente tem de Nova Friburgo. E naquele dia eu contei 50 títulos que só aportam a história, né? Desde Pedro Cúrio, que foi um dos pioneiros, Martin Nicolan, Henrique Bon com os imigrantes, Rafael Jacu e por aí vai. Muitos Janaína livros. Botelho, então. Aí eu fiz a conta, quando cheguei em 50 eu parei de contar. Olha. E tem bem mais, porque depois daquilo já foram lançados outros. E eu estou me preparando para fazer uma palestra em outubro, e aí eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada nos livros que eu tenho. E eu fui lá e separei, tem uma pilha lá separada, que eu vou colocar na minha apresentação da palestra. Eu tenho lá 51 títulos. Olha. Então, quer dizer, então a gente vai a mais de 60 livros que a gente tem sobre a história de Nova Friburgo. Eu tenho um, inclusive, do Pedro Cúrio, né, que é uma edição, da primeira edição dele, de 1944, que me foi doado pela neta dele, a Ângela Cúrio. E esse livro, eu falo que ele é um livro conservado em tonéis de carvalho, porque ele já está com aquela cor, né? Amarelada. Amarelada e ele está, coitado, esfacelando. Se você pegar, então agora eu estou fazendo um trabalho de restauração desse livro, para ele poder ficar direitinho para essa palestra. Então, hoje, eu abri um desses livros, um livreto, que na verdade é o livro, isso aqui é o diário de bordo do padre Jacó Joá. Quando ele veio na imigração, ele escreveu o diário de bordo dele. Aqui tem toda a viagem, e inclusive assim, quando eu falo que a gente tem datas, né, 4 de julho de 1819 é conhecida como a gloriosa jornada de 4 de julho, né, que foi um domingo. Foi quando eles saíram de lá. Tem isso aqui, essa partida aqui. E tem algumas coisas muito interessantes da história, que nesse dia lá, além da partida deles, que foi uma coisa traumática, muitos abandonaram a família, pobreza, abriram mão da cidadania, porque a primeira coisa é tomar o passaporte, não vai tornar cidadão brasileiro. Da identidade, né, Girlan? Exatamente. E um casal lá, além disso, né, eles criaram a paróquia foi criada lá, teve uma missa. O que nós hoje temos aqui de Catedral de São João Batista, que levou muitos anos para ser construída, foi fundada lá. A nossa paróquia foi fundada na Suíça, em Stavanger, no porto de Stavanger, com uma missa nessa tarde de domingo, por volta de 4 horas. Lá foi fundada a paróquia. E como que foi fundada? Com o primeiro casamento. Foi feito um casamento lá. O primeiro casamento que unia dois imigrantes que estavam vindo para cá foi nesse dia lá. E com um detalhe triste, né, que nenhum dos dois chegou ao destino. Eles morreram, como os outros mais de 400, morreram a bordo da viagem. Muitos deles foram sepultados no mar.
Então, e aí eu fui hoje pegar esse livreto, a única coisa que eu falei, vou pegar e tal, ver o que tem hoje, né? E aí, por incrível que pareça, eu abri numa página que já estava marcado, que a gente às vezes vai ler, deixa alguma coisa lá dentro, está marcado até com um outro negócio histórico, que é os 200 anos da Sociedade Filantrópica. Esse aqui é um outro detalhe da história de Friburgo, muito interessante. Que era até interessante. Aí eu vou me permitir até ler aqui o trechinho, porque fala exatamente de uma parte da viagem lá naqueles 207 anos, hoje, no dia 17 de julho. Olha! Exatamente. Então tá aqui, ó. Em 17, em Gueschen, chegamos a Baviera. Na manhã seguinte, celebrei uma missa ao ar livre, na margem do Reno. Isso é o padre Jacó João contando. Vimos a vila de Philipsburg Sur. No dia 18, em Mehen, encantadora cidade, quer por sua arborização, quer por seu traçado regular. Então você veja, hoje, exatamente hoje, quando nós estamos aqui gravando, tem um episódio da história. E por aí vai, né? Então, assim, é muito rica a história, muito rica. Talvez, gente, não tenha no Brasil um município que tenha esse legado. Isso que Girlan, essa história que Girlan está contando. Não porque tem. É interessantíssimo. Não, no Brasil não tem, e eu provo por algumas razões. Por exemplo, talvez nem na Europa, Paris, Nova York, nenhuma grande cidade do mundo tem a lista completa dos fundadores. Nós temos isso de duas partes, né? Tem da parte suíça, tem da parte alemã. Outro dia me até questionaram isso, mas não tem da africana. Eu falei, por uma... infelizmente, né, por uma circunstância histórica, porque foi uma vinda deles para cá, dos escravizados, então não existe isso. Já está aí, alguns já estavam aqui. Então, infelizmente, a gente não tem. Mas tem muita coisa da tradição africana em Nova Friburgo para resgatar. Nós somos a primeira cidade que adotou a bandeira pan-africana, né, em 83. 5 anos antes do centenário da escravidão, porque eu me lembro que o Dr. Heródoto, que começou essa história de fazer os hasteamentos das bandeiras, ele era muito incomodado. Tinha os eventos e não tinha bandeira que representasse o povo africano. Né? E ele incomodado com aquilo. Então, como foi chegando perto do centenário da libertação, né, a abolição dos escravos, e ele ficava perseguindo essa questão. E um dia alguém lá, vamos então adotar o pavilhão do Marcos Garvey, né, que era o ativista, e está aí até hoje a bandeira pan-africana, tem a representação da colônia. Então, eu gosto de falar povos exatamente, formadores. Eu gosto de falar muito colonizadores. Aliás, eu sempre digo que o nome lá da praça está errado. Lá tinha que ser Praça das Nações. Das Nações, não das colônias. Eu já defendi isso já. Eu lembro que você sempre defendeu. É Praça das Nações, porque realmente... então, assim, é muito rica, né? A história é muito rica. Agora, Girlan, uma coisa que eu sempre falo, outro dia estava até comentando com Salete, falo lá em casa também, com amigos, é que essa geração jovem, essa nova geração, ela pouco conhece, ela não tem essa memória histórica da cidade. Até porque na cidade não se releva muito isso. Você não vê os monumentos, você não vê a sinalização desses... desses pontos, esses atrativos turísticos, tanto para os turistas, como nossa cidade tem vocação turística, como principalmente para os moradores. Então não existe essa memória. A gente vê que isso está se perdendo com o tempo. Isso nos aflige muito. Ô, Cristina, como a gente é curioso, né, a gente pesquisa, né, eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma instituição que é a Fundação Dom João VI, que é importantíssima, ela realmente é a guardiã do patrimônio, graças a um trabalho que eu tive a satisfação de acompanhar lá de trás, desde 1975, com a saudosa Tereza Mello, né? Tereza Barroso, né? Albuquerque Mello, a gente chamava ela de Tereza Barroso, e a Tereza começou por conta própria e alto risco a cortar, fazer recortes de jornais, botar nas pastas. Dali a pouco virou um departamento, né, de patrimônio histórico ligado à Secretaria de Cultura, primeiro Educação, porque não tinha nem Secretaria de Cultura, depois foi para a Secretaria de Cultura, depois em 2009 o Dr. Heródoto então transformou na Fundação. Então, assim, a Fundação, ela é
um ponto importante para isso, porque realmente quem for entrar no site vai ter acesso a muita informação. Mas é aquela história. Hoje tem um museu, né, já está o Museu Nova Friburgo, que foi uma coisa que o rei Dom João VI queria lá atrás, já está lá implantado. Tem inclusive uma exposição da etnia africana, né, dos povos africanos, muito interessante. Então eu sempre recomendo para as pessoas que me procurem, buscam informação, vão ao site, vão à Fundação Dom João VI. O site é fácil, é domjoãovi.com.br, né? Um site fácil, e lá realmente tem muita coisa. Mas é isso, um site, uma informação que está atrás de uma tela, nem sempre ela é acessível. Você não está, né? nas ruas, né? Não está nas ruas, não está exatamente. A gente era para passar, a gente passa todos os dias sem perceber, diante de partes da nossa história que a gente não sabe. Exato. Então, se lá tivesse um simples QR Code, uma plaquinha e tal... Bom, eu tive o privilégio de 2018 até 2020, quando eu estava na prefeitura, eu fiquei na Fundação Dom João VI. Exato. E participei de um projeto que nós íamos à escola falar sobre patrimônio, sobre essa parte histórica de Friburgo, né? Então. E alguns alunos iam lá para visitar também. Nós convidamos a escola para estar lá dentro, para conhecer, para participar, levar os alunos. Né? Chamar as escolas. Muito bacana, muito. Então, aí, em cima disso que a Salete está falando, em 2011, né, depois daquela tragédia toda, eu já realizava antes, desde 2008, mais ou menos, 2007, a gente começou a fazer um movimento pelo bicentenário da cidade, né? E nós fazíamos reuniões lá na CDL, junto com o doutor Heródoto, uma turma toda, e criamos um negócio chamado Quartas na História, que era um ciclo de palestras, né? Que a gente levava algumas pessoas lá. Né? E eu me lembro que em novembro de 2011, a palestra foi com a professora Janaína Botelho. Quando ela terminou, né, a palestra dela, eu não sei se foi em resposta a alguma pergunta que fizeram a ela, ela falou que ela só via um jeito de garantir o legado da história de Nova Friburgo, que ela introduzir o ensino, né, da história. Porque hoje o que acontece? Existe nas escolas municipais, muito incipiente, muito, né, assim, muito pouco, né, a história nas escolas, né, principalmente municipais. E aí seria realmente implantar uma grade, né? E que isso, infelizmente, você vê, eu estou falando em 2011, já se passaram 15 anos e não aconteceu, né? Houve até algumas promessas, algumas propostas. Mas eu acho, assim, que é uma situação que ela tem que acontecer. É um caminho. Eu, no meu caso, as pessoas falam assim, por que você não escreve um livro? Por que não é? Eu acho assim, eu escrever um livro sobre a história de Nova Friburgo vai ser mais um livro. E eu não vejo, eu vou escrever, mas contar a história, recontar a história, eu não vou fazer isso. Então eu tenho um projeto que eu já estou trabalhando nele, que é transformar, como a minha pesquisa toda é baseada em datas e personagens. Como eu falei aqui, né, conheço boa parte das datas, né, desde 10 de abril de 1815, porque as pessoas, eu vou falar daqui a pouco, as pessoas ficam só presas ao 16 de maio, mas a gente tem uma data que antecede. Então, essas datas, eu transformei elas numa cronologia histórica de Nova Friburgo, que eu chamo cronologia histórica dos 2 séculos de Nova Friburgo. Porque, na verdade, em 2018, eu sempre falei, nós não fizemos 200 anos. Porque o 200 anos a gente fez no dia 16 de maio, acabou lá. Mas nós vivemos ainda o bicentenário, os 2 séculos, que vai até quando for fazer 300 anos. Então isso aí é uma coisa, né? Está acontecendo. Eu até achava assim, deveria ter começado lá em 2018, continuado em 2024, porque foi o bicentenário alemão, né? Então, esse meu projeto passa por uma cronologia, passa por um site que vai reunir isso e uma plataforma, um aplicativo interativo. E eu vou trabalhar isso, ainda que não seja chapa branca, não seja prefeiturizado, eu vou trabalhar de formas que entrem nas escolas. Ótimo. Através dos professores e dos alunos.
Porque aí lá na frente, assim, é um legado, esse é um legado pessoal que eu quero deixar. Porque também tem o seguinte, eu venho contar essa cronologia até... Eu estou pegando o bicentenário, até esses nossos dias, até o século XXI. Mas quem está contando essa história agora, você está entendendo? Quem que está fazendo esse trabalho? Os historiadores estão todos preocupados com o passado. Com o passado. Mas e o hoje? O que está acontecendo hoje, né, que a gente vai deixar para a história? Então, e que legado você deixa hoje, a partir de hoje, exatamente, né, dos dias atuais, exatamente. Que a cidade se transforma. Sem dúvida, as cidades se transformam. Sem dúvida. Então, assim, eu estou trabalhando nisso agora, essa é a proposta de fazer esse trabalho, né? E tentar, assim, porque também eu cheguei à conclusão, eu não posso vir com um texto acadêmico, eu tenho que vir com uma coisa mais popular. Que a garotada porque entenda. Na hora que eu botar lá assim, que hoje 17 de julho, aí a pessoa vai, o que aconteceu 17 de julho? Vai ser um texto resumido, conciso, objetivo, a pessoa bater o olho. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, é uma coisa bem... Um texto resumido, mas que tenha por tópicos e que seja digitalizado, porque hoje em dia... tem que ser. A gente na rede. Eu nem sei o que vem por aí, mas já tem que ser uma coisa adaptada a essa questão que... Essa revolução... Não tem como voltar tecnológica, mais, né? Então, uma coisa que você falou com relação a isso, que é muito também, eu sinto muito, eu acho que é muito mais grave até, é que Nova Friburgo, como você falou da nossa abrangência regional aqui, nós sermos essa capital aqui, né, dessa região, até um determinado momento, talvez aí até meados da década de 90, mais ou menos, que a cidade vivia o seu boom, assim, né, cultural, eu acho, a gente sofria um êxodo dessa região, era um êxodo de lá para cá. Isso. Dali para cá, nesse século principalmente, nós sofremos um êxodo que a gente não sabe de onde é. A gente tem hoje uma parte da população que a gente não conhece. É verdade. A gente não sabe de onde veio. Novos entrantes. Exatamente. Aí não é preconceito, aí não é querer, mas aí é constatar o seguinte... Eu gosto de duas palavras muito fortes. Uma é encantamento e a outra é pertencimento. E aí entra no pertencimento, porque o que nós precisamos em Nova Friburgo é pertencimento, é a gente entender que a cidade é nossa, que nós construímos a cidade, que nós que fazemos o dia a dia. Você está entendendo? E através desse pertencimento a gente tentar manter o amor que a gente deve ter pela cidade, o carinho, o cuidado com essas coisas todas da história. E essas pessoas não têm, eles não têm como, até a gente não pode nem cobrar de uma pessoa que vem de fora e chega aqui e a gente vai querer falar com ela assim, você sabe que Dom João VI fundou a cidade? Ela fala, aquele casarão que está ali, quer saber quem é Dom João VI, você está entendendo? Então, mas pra gente, isso tem um valor histórico, uma riqueza inestimável, porque eu costumo dizer o seguinte, Nova Friburgo não é uma cidade qualquer. Não, de jeito nenhum. O rei Dom João VI, quando ele se destinou a fundar Nova Friburgo, a colocar lá o nome do decreto, não foi só para criar mais uma cidade. Ele tinha um projeto para isso daqui. A gente precisa entender o seguinte, os portugueses, eles sempre foram... eles tinham domínio da cartografia do mundo naquele momento. É verdade. Eles dominavam a navegação aquela coisa toda. E aí, apesar do rei Dom João VI jamais ter pisado aqui nessa região, ele nunca veio aqui, mas quando ele bateu o olho nesse mapa dessa região aqui, ele viu o potencial que tinha nisso daqui. Tanto é que tem uma história... a região habitada por índios bravos, né? Aquilo ali tinha índios? Tá, tudo bem, tinha. Claro que tinha. Mas aquilo ali foi muito mais para preservar essa região dos exploradores, porque o ouro já tinha aquela coisa do ouro, tem a história de mão de luva, aquela coisa toda e tal. Então, isso foi uma estratégia. E ele tinha um projeto muito maior para isso daqui. Que ele deixa isso escrito. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso vai ser um mote bem importante da minha palestra em outubro, que as pessoas não percebem. E por que Dom João não pôde continuar o projeto dele?
vamos lá, vamos dar uma repassada na história. Ele decretou a fundação da cidade em 16 de maio de 2018. Ele, os colonos começaram a chegar aqui em novembro, né? 15, 16 de novembro de 1819, nessa saída que eu citei agora há pouco. Acabaram de chegar aqui em fevereiro de 1820. Quando foi em abril de 1821, eles instalaram, o rei deu uma determinação para instalar a vila, instalou a vila, a Câmara, teve a primeira Câmara de Vereadores. E no ano seguinte, 1821, o que acontece? Estoura a Revolução do Porto, eles exigem o retorno do rei para Portugal. Então, Friburgo Friburgo perdeu o seu pai criador, né? Ele o que criou, para ter uma ideia, o projeto dele aqui era tão grande que no dia 6 de agosto de 1820, ele determinou que se fizesse as pedras fundamentais de 4, 5 ou 6 obras na época fundamentais para uma cidade, para o desenvolvimento da cidade. Por isso que eu sempre fui a favor da arqueologia na praça. Sim. Porque ali as pedras estão ali. 6 pedras que eram para o quartel de polícia, para o hospital, para o Jardim Botânico, olha só, para o Museu Nova Friburgo e para a biblioteca, né, da cidade. Então você veja bem que em 1820 ele já tinha um projeto que teria um Museu Nova Friburgo. Nós levamos mais, tá lá, a remia do início do museu tá lá. Mas olha só se a gente tivesse esse museu desde aquela época. Era visionário, né? Exatamente. Imagina. Então veja só como é que era o projeto dele para isso daqui. Então era muito maior, né? E aí aí começa a minha briga, né? Outro dia eu comprei uma briga, um grupo, pelo nome Nova Friburgo. É outra coisa que a gente tem que brigar. Eu vou até contar uma história. Em 1987, quando inaugurou a queijaria, eu já trabalhava na prefeitura no setor de comunicação. Isso. E fiquei responsável em receber a imprensa que vinha de fora, que vinha para cá. Eles vinham assim um mês antes, porque ia inaugurar a queijaria, eles vinham fazer matéria. E eu recebi um grupo da TV Educativa, na época, TVE, que eles vieram uns 15 dias antes, numa Kombi, porque naquela época precisava de equipamento. Hoje não, hoje você com o celular, você faz ao vivo, né? Mas naquela época vinha com grandes equipamentos, eles vieram numa Kombi, ficaram hospedados aí, e um dia fui com eles lá a Lumiar. Aí até eu me lembro que lá em Lumiar eu fiz uma brincadeira, que era um repórter, eu falei com ele na sala de aula, eu falei, você quer ver uma coisa? Aí eu falei assim, por favor, eu queria que as crianças da família Alverney levantassem a mão. Até a professora levantou, as crianças todas eram da família Alverney, né? Então, fiz essa brincadeira. E quando teve essa cerimônia no gabinete de recepção aos suíços, ele virou para mim e falou assim, Jean, mas eu tenho ainda que pedir a você para me levar na Cidade Velha. Eu preciso conhecer a Cidade Velha. Eu falei assim, então você vai ter que embarcar no avião com os suíços. Porque aqui não tem Cidade Velha. A velha Friburgo é na Suíça. Então as pessoas têm essa coisa errada. E aí, porque Nova Friburgo? Então, assim, a minha briga pelo nome Nova, né, que às vezes as pessoas, eu acho inadmissível que em qualquer coisa oficial coloque só Friburgo. Eu tenho visto campanhas institucionais do governo, da questão no turismo, usando Friburgo. E é errado pelo seguinte. É um nome que está na lei orgânica, inclusive. O nome que está lá na lei orgânica. E outra, morreram 400 pessoas. A fundação de Nova Friburgo custou 400 vidas. Isso não é pouco. Na trajetória... Além de pessoas que perderam de cara, dá seu passaporte aí, você deixa de ser cidadão suíço. Perderam a cidadania, perderam a identidade, vieram para cá. Tem um episódio, na nossa... Porque foi assim, vieram 6 navios, que eram navios negreiros, por isso que morreram, vieram em condições precárias, condições sanitárias. E veio uma embarcação, que era o retardo, chegou por último, chamado Trajan, que ele veio trazendo as malas, as bagagens, né, dos colonos. Então chegaram aqui,
se assentaram e depois começou a chegar as bagagens. Existem as malas órfãos, porque chegaram malas aqui que não tinham dono. Não tinha dono. Entendeu? Então, assim, para você ver como é que foi sofrido, foi né? uma saga, né? Uma saga, um negócio. Então não é uma história que a gente possa, sabe? Não pode deixar ela. Tem que, eu sempre lembro, faço questão. Eu sou, às vezes, até meio chato, porque eu fico ali persistindo com as pessoas, verdade, né? É verdade. E de uma riqueza incrível. E isso, agora, só voltando aqui para os dias atuais, essa questão que nós estamos falando desses novos moradores, né? Porque, claro, as cidades se transformam, Nova Friburgo não poderia ser diferente. E as pessoas procuram hoje morar aqui até por conta de qualidade de vida, saindo dos grandes centros, violência, essa coisa toda. Mas não tem memória nenhuma, né, em relação a isso, não conhecem a história. Então, é o que você falou, essa sua briga do bem, né, uma briga boa, de nós fazermos esse pertencimento, né, a gente se apropriar dessa história. Mas essa história está nas ruas. Para que as pessoas que passam de carro e andam e tudo, saberem, quer dizer, um monumento tal, é o que você falou, só de andar aqui pelo centro da cidade, quantos monumentos, quantas coisas históricas que a gente não passa, casarões, enfim. Às vezes nem monumento, às vezes é uma casa lá qualquer que você não sabe, mas ali tem... Exatamente. A gente tem aqui... A do Galdino do Vale, na Avenida. A do Galdino, ela ainda é emblemática, né? Mas eu digo assim, a gente tem imóveis aqui em Friburgo, que as pessoas sequer imaginam não o que sabem foi. O que significou. Entendeu? Por exemplo, vou te citar um exemplo. Você tem aqui o bairro Bela Vista. Quando o Dr. César Guini loteou o Parque São Clemente, ele fez do lado de cá também. Ali tem uma casa que ninguém sabe, e eu nem gosto de falar qual é, mas Lúcio Costa também. Na Bela Vista aqui, logo de frente aqui. Então, em frente assim, ao posto. Não, é mais para baixo. Então, assim, as pessoas não têm essa noção. Agora, lamentavelmente, por outro lado, né, eu fui em dezembro de 2022 para 2023 ou 2021 para 2022. Eu estava no Rio até, e um amigo, aquele período de Natal, Ano Novo, um amigo falou: Giruan, você já viu? Eu estou desesperado. Eu falei: o que foi? Roubaram, cara, várias placas de monumento, arrancaram. Eu falei assim: olha, eu não estou em Friburgo, infelizmente. Aí ele fotografou e mandou, eu fiquei horrorizado. Aqui no Edifício Itália, por exemplo, né, que tem a Sociedade Dante Alighieri, arrancaram a cabeça do Dante Alighieri. Está lá sem. E está tudo sem. Isso tem mais de 2 anos. E aí, quando eu vim para Friburgo, até acho que eu antecipei a minha vinda, não sei, e fui olhar. Eu percorri, fotografei os que ele não tinha me mandado, peguei o telefone na hora, liguei para o delegado na mesma hora e falei que precisava falar com ele. Não, pode ir que eu te atendo lá na delegacia. Eu fui à delegacia e, para minha surpresa, quando eu cheguei, junto com ele, já tinha feito a prisão de uma pessoa que... Conseguiu identificar, então? Conseguiu identificar. Ele confessou que ele era receptador. E o delegado falou: sobe para minha sala que a gente vai conversar. Eu fui conversar com ele e falei assim: Gilão, prendi, mas infelizmente não vai ficar. Como não ficou? Né? Mas não roubou por causa do acervo histórico? Roubou não, por causa do material. Ele comprou, né? Alguém comprou lá, comprou, vai vender aquilo e tal. E aí perdemos. Eu contei naquela situação placas de uns 40 monumentos. Nossa, que foram... E o pior disso é o seguinte: não houve manifestação nenhuma oficial dizendo assim: olha, nós vamos fazer alguma coisa, ou então dando uma satisfação. Não houve nada, e o município é o guardião disso, né? Então eu cobrei durante muito tempo. Até teve um episódio mais ou menos recente, de 1 ano e pouco, e ali na praça de Getúlio Vargas, foram furtados mais 8 placas. Levaram do monumento japonês, levaram, as pessoas pouco entendem. Tem uma estante, imita uma estante assim, com uma nota musical, que era uma homenagem a Elisete Cardoso, a chamada Divina, né? Elisete, por que tinha homenagem a Elisete Cardoso? As pessoas, por quê? Muitos questionavam, né? A Elisete Cardoso, ela era
habituê de Nova Friburgo naquela época. Ela, inclusive, participou, ela cantou na inauguração do Country Club. E o então prefeito Amâncio Azevedo era apaixonado por ela, era um fã dela, né? E ela, por essa questão de frequentar muito Nova Friburgo, fez essa homenagem ali. Então tinha um texto lá e tal. Então eu tenho um amigo que me procurou e falou: Dirlan, eu vou pagar essa placa. Eu falei assim: olha, eu vou te dar os caminhos para você tentar, porque isso vai ter que ter uma autorização. É, claro. Moral da história, não autorizaram. Não autorizaram. Com apoio, iam pagar. Ali tem uma situação, tem um Banco do Poeta, que era o João Carlos Teixeira, né, vereador, professor. Nós inauguramos, eu ajudei a pagar, eu dei dinheiro para Jaburu, Bandelterpe, Academia de Letras, Associação Comercial, Trovadores, foi até a professora Belquins e o Maurício, que nos chamaram, era amigo deles, né? Para fazer isso, fiz lá junto com a Elizabeth, com o Jaburu. Nós inauguramos numa bela tarde de um dia 24 de junho, que era aniversário do João. Aquela placa que foi custeada por pessoas, por entidade, foi roubada. Foi tá lá. Então, você vê, tem vários monumentos com ferida aberta. Eu falo assim, são monumentos que estão lá com ferida que não cicatriza, né? E é lamentável isso, né? Isso, Girlan, é muito preocupante, porque nós não temos esse futuro dessa geração. Pois é, né? Então, isso... Agora, queria muito que você nos relatasse sobre esse trabalho interessantíssimo que você me falou há dias, que você está fazendo na ARP. Porque a ARP, eles estão retomando, vão fazer um centro de memória. Então, a Rendas ARP, que é um capítulo da história de Nova Friburgo, que a gente não pode, né? Eu costumo dizer que existia uma Nova Friburgo antes e uma outra depois da industrialização, né? Então, o que seria a fábrica e a sucessão é o empreendimento que está lá hoje, né, multiuso. Sensacional. Eles comemoraram agora, dia 11 de junho, 115 anos da indústria, né, que foi a pioneira. A gente tinha indústria aqui antes, mas eram indústrias pequenas. A ARP foi a maior indústria e ela alavancou o polo que a gente, né, tem até hoje, né? Depois mudou para polo metal mecânico, em 37 com a AGA, que vai fazer 90 anos ano que vem, né? E teve a questão da Trindade Teutônica, né? As pessoas, o que é Trindade Teutônica? Eram as 3 empresas, 3 fábricas alemãs. Porque teutônica, né, é o termo que se usa, porque outra coisa as pessoas não lembram, quando os alemães vieram para cá, não existia nem Alemanha. A Alemanha não existia. A Alemanha era dispersa, eram vários reinos que depois eles unificaram, depois dividiram de novo e depois unificaram, né? Então, eram os países germânicos ou teutônicos, né? Então, foi essa questão. Então, é um legado muito grande e uma coisa que eu gosto de ressaltar é que eles hoje, né, a direção do empreendimento, eles valorizam muito a questão da história, muito, porque eles têm esse cuidado. E aconteceu a tragédia de 2011, eles perderam bastante coisas, perderam até máquinas. Então, eles me chamaram agora no início do ano para fazer esse resgate, que é como é que funciona, é a montagem de uma sala, né, de memória. E essa sala de memória muito baseada nos funcionários, nos colaboradores, porque é uma coisa incrível, que eu já sabia, mas eu pude comprovar muito mais. Os funcionários da fábrica, eles têm um amor incrível aquilo lá. Aí sim, aí é o pertencimento. Aí é o pertencimento. A palavra pertencimento entra forte aí. Até, Girlan, quando você fala da questão do pertencimento, é uma coisa assim que... Eu escrevi um artigo para o grupo de História e Memória da Fundação, que eu fazia parte, e eu falei sobre o espaço da Rendas ARP, porque ali praticamente a minha mãe entrou ali com 14 anos para trabalhar. Meu avô, minha tia e minha mãe se aposentou pela fábrica. Primeiro emprego, uma vida inteira. Eu vi muitas histórias lá. Então, assim. eu conheço aquele espaço ali. E eu lembro que, às vezes, eu ia guardar a mamãe na saída do trabalho para ir a algum lugar, eu pequena, com a minha tia. E a minha maior curiosidade era atravessar aquele túnel para ver como que era do outro lado. Né?
E hoje, é uma novidade, né? Eu estou lá dentro, né? Porque tem muitos eventos lá dentro e tudo, e isso me vem à memória. Né? Como que eu tinha essa vontade de frequentar. Esse centro de memória vai ser no subterrâneo? Então, exatamente. Lá a fábrica ela é toda interligada por subsolo. Esse túnel que a Salete está falando, ele tem embaixo da rua, da Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, atravessa. Ele foi construído na década de 60, porque quando abriram, né, porque ali não era aquelas duas pistas, né? Quando abriram, eles viram que tinha que proteger os funcionários, porque para atravessar ali, né, apesar de não ser como é hoje, né, a mobilidade existia, mas já era perigoso, porque tinha 1.000 e poucos funcionários, né? Então você imagina, eles fizeram o túnel. Na tragédia, o túnel está comprometido. Eu, em 2006, eu participei lá, eu fui na inauguração de uma galeria, eles já tinham montado uma galeria de arte que fazia exposições dos funcionários. Funcionários que faziam, era pintura, escultura, tapeçaria, ficava exposto lá. O túnel é uma estação do metrô. Todas, né, aqueles azulejos, mesma coisa, você entra ali e parece isso. E você sai lá do outro lado, sai mais ou menos ali onde tem um psiquiátrico hoje. E esse espaço de memória, então, vai ser... Não vai ser nesse túnel, vai ser num dos subsolos que está sendo preparado especialmente com muito carinho, porque precisa ter um tratamento, né, como é subsolo, tem a questão de umidade, está sendo feito todo um trabalho assim, de não só da parte de a apresentação, mas a parte de conservação, a parte do ar-condicionado. Então, a expectativa é que no início de outubro isso fique pronto. Até lá, a primeira fase eu já desenvolvi, que foi essa questão do garimpo, dessa prospecção, junto com os funcionários, que eu já entrevistei uns 100 já, mas tem mais, eu estou ainda conversando com pessoas, e agora vai entrar na fase de instalação da exposição, que vai ser permanente. Enquanto a engenharia está terminando, a gente já está cuidando disso, roteirizando, separando o material. É um presente para Nova Friburgo. Sem dúvida. Gente. Porque lá tem o seguinte, eu não sei se você tem um tour, né? Todo primeiro sábado, que é aberto à comunidade e tal. Então, todas essas coisas, elas são incorporadas ao tour. Elas vão incrementando o tour. O tour hoje já passa no subsolo, mas passa assim, para mostrar que é um subsolo, que a fábrica é toda interligada, mas vai ter um local que você vai chegar lá e vai assistir uma exposição, né? Então, eu fui até procurado essa semana, foi uma coisa até bastante interessante, por uma pessoa que tem uma guilhotina antiga da fábrica. E ela pesa 1.000 quilos. A gente agora, essa semana, a gente vai buscar. Só que aí, o rapaz conversando comigo, eu fui lá ver, essa guilhotina está numa foto lá. Eu identifiquei já. Então, super interessante. É uma peça histórica. Mas pode ceder para essa... Vai. Ele já doou, está doando para a gente levar para lá e tal. E esse tour de lá acontece quando? O tour é todo primeiro sábado de cada mês, né? Vamos, Salete, ver se a gente vai junto. Não cobram nada. É preciso só ficar atento na própria rede social lá da empresa, fazer uma inscrição, porque tem um controle, né, de número de pessoas, porque não pode fazer atenção, um tour muito sempre grande. Tem um guia, né? É feito por uma empresa que tem parceira, tem um guia de turismo. Nossa, Girlan, parabéns. Interessantíssimo esse trabalho. É um presente, é o que nós falamos. Isso também para as futuras gerações. É uma forma desse resgate histórico, deles conhecerem. Sem dúvida. Né? Quantas pessoas empregava? Mais de 1.000? Então, a fábrica teve, ao longo dos seus 100 anos de funcionamento, 23 mil funcionários. 23 mil E teve um período que chegava a média de 1.500, 1.200, 1.500 funcionários. São 23 mil funcionários. Imagina, naquele tempo, era um percentual turnos, enorme da cidade, gerando renda para um percentual. Naquele tempo, nossa Friburgo era sem dúvida, pequena. Sem dúvida. Impressionante. Fez um diferencial muito grande no crescimento da cidade, no desenvolvimento da cidade, certamente. E tem muitas histórias interessantes assim sobre o próprio conselheiro, né? Eu costumo falar muito o seguinte, imaginar que ele chegou no Brasil, né? A gente olha lá aquela figura dele lá, né? O alemão, né? Sempre muito
clássico, né? Sempre, mas ele chegou no Brasil com 23 anos de idade, né? Então você imagina, e ele já chegou aqui empreendedor, com esse espírito empreendedor. Claro que ele veio para Friburgo, já estava mais, mas mesmo assim... E Girlan, essa questão também de os alemães que vieram, e eram muito... participaram muito do desenvolvimento da indústria em Nova Friburgo. A indústria a gente liga logo aos alemães, né? Por que vieram, né? Também é uma história muito interessante. É o que você falou, nem existia um país, Alemanha, naquela época, né? Vieram jovens com esse espírito empreendedor e montaram grandes... É o que você falou, a tríade teutônica que você falou, né? A Trindade Teutônica. Trindade Teutônica. É preciso entender, assim, que nós tivemos oficialmente 2 momentos, né? Que foi 1824, que veio... Aí, 1824, é a parte, digamos assim... Eu costumo falar que é a refundação da cidade. Nova Friburgo teve uma fundação, uma refundação, né? Porque eles vieram para dar continuidade. O Dom Pedro I, filho do Dom João VI, ele deu continuidade ao projeto do pai. Certo. Que o pai tinha um projeto agrícola, né? Formar uma colônia agrícola. Ele deu continuidade. Só que as pessoas não sabem muito. Por que Dom Pedro I trouxe os alemães? Ele precisava de exército, o Brasil não tinha soldados. Não tinha. Ele não podia trazer soldados da Europa, né? Já era uma coisa proibida por causa da questão das guerras e tal. Então, ele trazia disfarçadamente, ele trazia um pouco de colonos e um pouco de soldado, tudo dizendo que era para ser para áreas agrícolas, né? Quando separou, que ele levou para o exército, né, os soldados que ele recrutou, ficou um povo lá que não era... E aí, para onde vamos levar esse povo? Aí falaram em levar para Bahia, aí falaram, poxa, vai levar esse pessoal para um clima daquele, não vai dar certo. E o José Bonifácio, que foi o grande homem da independência, né, do Brasil, patriarca da independência, ele é que falou, leve-os para Nova Friburgo. E ele que acabou, digamos, organizando isso. Ele foi o organizador da vinda dos alemães para cá. Né, em 3 de maio de 1824. Aqui é uma pena que está acabando o tempo. É uma pena que eu não falei para vocês, esse bom. homem é uma memória viva, é sensacional, é uma aula. Muito obrigado. É uma aula que nós temos de história, de cultura. Vale a pena assistir, vale a pena vocês participarem desse projeto do Girlan. Girlan, uma honra ter você aqui. Não, uma conversa, inesgotável. Eu ficaria a tarde toda essa Dá para gravar vários. Vendo, não falei com você. Dá para gravar capítulos. Você desde já, eu gostaria muito, porque a gente tem um horário a cumprir, mas eu gostaria muito, Girlan, desde já, de te fazer esse convite para você contar sobre esse espaço que você está fazendo, né? Agora, esse novo projeto seu, sobre esse espaço cultural, histórico, de memória da empresa, da arte, mas que você está fazendo toda a concepção histórica, enfim, esse resgate todo. E para você nos contar sobre essa que vai ter um desdobramento. Tá bom? Tá. E até porque, Girlan, hoje o espaço ARP, nossa, é muito frequentado, pelos jovens, né? Exatamente. De pessoas de várias cidades, essa é a nossa preocupação. Várias gerações e que não conhecem a história daquele espaço. Exatamente. Né? Isso. Parabéns. E eles lá têm uma preocupação muito grande com isso, valorizar a história. Muito importante. Eu só vou voltar um pouquinho para dizer o seguinte, que só para não deixar os nossos ouvintes e assistentes aí, né, eu falei em 10 de abril de 1815, né? E todo mundo está acostumado com 16 de maio, com 3 de janeiro, porque existia uma briga, né? Se era em maio, se era... O Rafael Jacu é que falava o seguinte, nosso grande historiador. O dia de Nova Friburgo, é outro, não importa. Quanto mais festas, melhor. Mas Nova Friburgo começou mesmo em 10 de abril de 1815 pelo seguinte, porque eclodiu numa ilha da Indonésia um vulcão de Tâmbora, na ilha do Subaia. E esse vulcão provocou uma catástrofe imensa sobre a Europa. Ele ficou mais de 1000 anos adormecido. Quando ele eclodiu, ele atingiu toda a Europa.
E a Suíça foi um país dos mais prejudicados, né? Mais afetados, porque era essencialmente agrícola, não tinha ainda fumaça, né? A fumaça, a fuligem, aquilo durou vários tempos. E no ano seguinte, 1816, a Suíça sofreu uma coisa que ficou chamada no mundo do verão sem chuvas. E se você tem um verão sem chuva, você não tem produção agrícola. Os suíços passavam fome na rua. A ponto, até a história conta isso, eles matavam animais para poder sobreviver. Então, o rei, lá junto com o Sebastião Nicolas Gachet, fizeram esse acordo para implantar a colônia agrícola. Então, aí foi o início de Nova Friburgo, né? Um vulcão eclodiu e nasceu aí a proposta da colônia. É uma saga e uma história muito triste. Da vinda dessas pessoas todas para o Brasil. Sem dúvida. Girlan, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Um prazer estar com você. Foi uma aula, um aprendizado contínuo, sempre conversar com você. E eu desejo maior sucesso nesse novo projeto, no projeto também do virtual, né, que você está fazendo, um projeto digital de histórico. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante para as escolas. Tá ok? Gente, um beijo no coração de cada um. Obrigada mais uma vez pela assistência, por vocês estarem conosco. Não esqueçam de acompanhar pelo @PodAquiEntreNós, com sugestões, inclusive, de pauta. Tá ok? Um beijo grande para vocês. Girlan, você quer fazer uma palavra para fechamento? E Salete também. Eu quero agradecer, né? Eu me coloco à disposição. Eu sempre acho que informação é para poder ser, né, disseminada, compartilhada. Não adiantaria nada eu ter essas informações e ficar com elas para mim. Como eu falo, eu vou nos livros, procuro a informação para poder... E essa minha preocupação de colocar isso para os jovens, como você falou, colocar para as crianças de amanhã, que vão ser elas que vão se interessar por isso, devem se interessar, né? Agradecer, estou lá nas redes sociais, o meu Instagram, que é Girlan Guilande, está à disposição até para as pessoas que quiserem, né, até um pouco mais de detalhes sobre isso, eu estou lá à disposição e agradeço imensamente. Tá ótimo. Eu também te agradecer pelo aprendizado, pelas histórias sempre muito enriquecedoras. Obrigado. Tchau, gente. Um beijo. Até a próxima.